Os cientistas falam dessa caverna com um amor tão grande e as descobertas que foram feitas lá são tão significantes. Vale muito a pena assistir o documentário. Bom, aí você se pergunta, mas em outros lugares além da França? Aí nós vamos chegar na caverna de Altamira, na Espanha. Essa caverna, ela foi descoberta um pouco antes bem antes, na verdade, do que as cavernas de Lascaux e de Chauvet. Ela foi descoberta no ano de 1868 por um caçador que estava ali, né, no seu ofício e ele descobriu essa caverna. No momento ele adentrou, mas não deu muita atenção, foi embora. Só 4 anos depois que ele retornou com a sua filha, que ele notou que aquela caverna realmente tinha algo de muito impressionante, de especial. Só quando a sua filha gritou: "Ei, pai, são dois, tá vendo?" Que eram as inscrições que estavam na caverna, né? E algo que aparece muito nessas pinturas rupestres são representações da fauna da época, que é a fauna do período, a megafauna, né? Que os biólogos dizem, e até algumas descrições de plantas também são encontradas nesses desenhos. E, não menos importante, mas deixei para o final, vamos passar para o Brasil. No Parque Nacional da Serra da Capivara, nós temos algumas pinturas rupestres datadas de 13 mil anos atrás. Tem as mesmas imagens, né, que são representações de animais da fauna, e cores muito semelhantes. E o Parque Nacional da Serra da Capivara ele foi tombado no ano de 1979, graças e até hoje, né, a arqueóloga Nied Guidon. Essa gata, ela graças a ela que a gente tem as pinturas da Serra da Capivara até hoje, porque, né, desculpa, mas se for depender dos órgãos públicos, né, a gente não preserva certas coisas que são importantes, né? Veja bem o Museu Nacional, que aconteceu. E essa gata, ela estuda desde os anos 70, ela se formou na França, né, muito estudada, e desde os anos 70 ela cuida da preservação, está viva até hoje, ela cuida da preservação das pinturas da Serra da Capivara. E as pinturas da Serra da Capivara datam de 13 mil anos atrás. A Nied Guidon, a partir dos estudos feitos na Serra da Capivara, porque essas pinturas não é o que de mais antigo que foi encontrado no Parque Nacional. Outras coisas foram encontradas mais antigas, principalmente objetos carbonizados. E a partir do estudo desses objetos, a Nied pôde constatar que os estadunidenses estão errados. Essa é a tese que ela tenta provar, que na verdade os primeiros americanos não chegaram pela América do Norte, que talvez eles teriam chegado pela América do Sul antes de terem chegado lá, porque segundo os registros que ela encontrou na Serra da Capivara, eles são mais antigos do que aqueles encontrados no Alasca. Por que eu tô falando do Alasca? Por que eu tô falando da América do Norte? Pesquisem no Google Estreito de Bering, ou vão procurar algum professor de história para vocês ficarem sabendo dessa questão da ocupação humana nas Américas. A gente pode citar também a Lagoa Santa, que é um lugar que fica no estado de Minas Gerais e também contém pinturas rupestres. Na Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi descoberta uma outra descoberta que bota em xeque essa tese de que, na verdade, o homem teria chegado pela América do Norte. Uma das cavernas da Lagoa Santa foi descoberto o crânio da Luzia, a mulher mais antiga do Brasil. O crânio ficava no antigo Museu Nacional de História.
né, que todo mundo já sabe que, né, sofreu aquele incêndio, mas o crânio da Luzia ficou preservado em um cofre e que não foi danificado. Essa imagem, que é a réplica do rosto da Luzia, ela sobreviveu, a gente tem as fotos agora, e ela propõe uma coisa muito interessante, que é a seguinte: a tese da vinda dos seres humanos pelo Estreito de Bering. Os primeiros seres humanos que chegaram na América teriam traços asiáticos, por conta de onde eles vieram. Só que Luzia tem traços negroides. É algo que não foi resolvido ainda. E vamos investir na pesquisa, né, Brasil? Quem sabe mais pra frente, não é mesmo? Para finalizar o assunto das pinturas rupestres, duas coisas. Primeiramente, vamos falar do seu significado. O homem do Paleolítico já possuía rituais funerários, rituais de vida e morte, rituais para tudo. E pressupõe-se, imagina-se, que as pinturas rupestres teriam um significado mágico, religioso, que tem a ver com a caça. Por eles serem nômades, consumiam todos os alimentos que tinham numa área e depois iam para outra área. Só que, se eles estivessem numa área que ocorressem desastres naturais, eles iam passar fome. A fome era algo que distinguia a vida e a morte, e isso era algo muito importante dentro dessa vida pré-histórica. É importante até hoje, mas naquela época era decisivo. E para quem que eles colocavam a sua religião? Para essas imagens. O homem do Paleolítico, então, fazia seus rituais, suas pinturas, desenhando narrativas, os animais que ele queria abater nessas pinturas. E ele imaginava que fazendo esse ato, ele conseguiria ser bem sucedido na vida e tudo mais. Do que são feitas essas pinturas? Algo que eu gostaria de deixar muito claro é que os pigmentos, que é aquilo que dá cor às coisas, né, a tinta, de como a gente faz a tinta, eles podem ser de diversas... pode ser mineral, pode ser de origem vegetal, podem ser de várias origens. Mas aquela origem que mais perdura o tempo é o pigmento de origem mineral. Esses pigmentos que foram encontrados a partir dos estudos nas pinturas rupestres geralmente são derivados do óxido, que pode ser encontrado em sangue de animais ou então em pedras que tenham ferro e que tenham sofrido o processo de oxidação. Esse processo vai dar à pedra essa cor avermelhada que é muito encontrada em diversas pinturas. Se a gente for observar, tem uma certa paleta que sempre se repete: preto, amarelo e o vermelho. Preto, carvão, o vermelho e o amarelo vindo desses óxidos. Todas as pinturas citadas são de idade inferior à pintura mais antiga encontrada até hoje. Ela não é uma pintura estruturada, que tenha narrativa, que tem desenhos figurativos que a gente pode identificar, mas ela já é um resquício de ocupação humana e de significação que o homem pré-histórico pode ter dado. Quando eu digo significação, é a capacidade de entender que se eu tenho um lápis na mão e eu risco um papel, esse risco é fruto da minha ação. Essa significação é um ponto-chave dentro da nossa evolução como seres humanos. Foi encontrada na costa da África do Sul uma pedra com riscos vermelhos que, segundo os cientistas, foram feitas por um giz de óxido muito rudimentar. Quase não dá pra ver, é uma pedra bem pequenininha, mas ela data de 73 mil anos atrás. É de longe o registro de pintura rupestre mais antigo que nós temos. Agora, passando da pintura para os baixos relevos. Os baixos relevos é uma terceira etapa dentro da arte rupestre.
A primeira etapa são aquelas marcações em negativo de mãos. Quando eu digo primeira etapa, as que foram feitas primeiro pelo homem pré-histórico. A segunda etapa seriam os desenhos de animais, os desenhos figurativos. E a terceira etapa seria a abstração, a habilidade do homem de agregar significados a formas que não necessariamente vêm da natureza, que não são imagens realistas. Por exemplo, você já parou para pensar que as letras e os nossos números não existem por aí? Você já viu um 7 indo fazer compras no mercado? Ele não existe na natureza, né? Então, ele é abstrato. A gente é que atribui significado a essa marcação que a gente chama de 7 hoje em dia. Imagens de baixo relevo, então, vão trazer essa abstração que já é essa próxima etapa do desenvolvimento humano. E, como exemplo, eu gostaria de citar a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá fica no estado da Paraíba e ela tem 50 metros de largura por 3 metros de altura. A Pedra do Ingá possui muitos mistérios, já foi bastante estudada, poderia ser mais, mas foi bastante estudada. E a ela são atribuídos alguns significados até astronômicos. Foi até difícil de procurar informações sobre a Pedra do Ingá, porque elas se misturam muito com um monte de pseudociência que a gente encontra por aí. Principalmente a teoria dos astronautas antigos, que a gente já está cansada de ouvir, que na verdade, no caso da Pedra do Ingá, ela seria fruto de uma intervenção alienígena por conta das suas marcações relacionadas ao conjunto de estrelas que a gente chama de cinturão de Órion, e que ou foi uma intervenção alienígena ou que foi feita pelos próprios alienígenas. O que é algo que a gente não quer salientar no vídeo, mas é que eu gostaria de falar, porque é só você procurar a Pedra do Ingá, que tem até visita ufológica para você fazer de turismo lá na Pedra do Ingá. Passando do baixo relevo para as esculturas, como eu já havia dito sobre os hábitos do homem do Paleolítico, que é o primeiro estágio da pré-história, o homem do Paleolítico, ele era nômade, então ele não poderia fazer algo que pudesse ficar lá, porque ele não ia ficar naquele lugar muito tempo, ele iria para outro local. Então ele precisava de utensílios, de peças que fossem fáceis para carregar. Dentro da escultura do período do Paleolítico, nós podemos destacar uma série de esculturas que receberam o nome de Vênus. Essas esculturas receberam o nome de Vênus porque os cientistas acreditam que essas esculturas têm uma relação com o culto à fertilidade feminina por conta das representações dessas esculturas, que sempre são de corpos femininos, seja de qual formato eles sejam. Mas eu não vou me estender mais sobre as esculturas do período Paleolítico, cuja a mais famosa é a Vênus de Willendorf, encontrada na cidade de Willendorf, na Áustria, porque nós temos, desse lado produção, ou desse, card, desse, porque nós temos um vídeo sobre a Vênus de Willendorf, vocês podem ver esse card aqui, bem antigo, nos primeiros vídeos do nosso canal. E vão lá assistir, porque lá eu dou bem mais informações sobre esse assunto. E nós vamos finalizar a parte do período Paleolítico. Então, fiquem ligados para conferir a parte 2 desse primeiro vídeo da série Pré-História. Então, fiquem ligados. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Um beijo, até a próxima e pesquise no Google o que você tiver curiosidade.